Certo, pessoal? Até agora nós aprendemos como fazer o registro de uma compra na contabilidade. Estamos a falar propriamente de imobilizados fixos, ou seja, imobilizados do ativo não corrente, entendido? Que fazem parte da classe 1, meus fixos investimentos. Nas aulas passadas nós estudamos como nós podemos fazer o registro desses elementos. Posteriormente nós estudamos como achar a cota de amortização dos elementos que fazem parte da classe 1, ativos fixos, certo? Certo. Ou seja, pessoal, nós temos aqui os nossos elementos patrimoniais que fazem parte da classe 1. São 9 elementos patrimoniais, mas na verdade são 10. Mas como já estudamos que os terrenos não são amortizáveis, eliminamos os terrenos e mantivemos 9 elementos patrimoniais. Entendido? Nós achamos aqui a cota de amortização para todos os elementos patrimoniais. Nós elaboramos também um minimapa de amortizações de apenas um elemento patrimonial, ou seja, essa informação nós nos baseamos no gerador, entendido? Nos baseamos aqui no gerador. E nós vimos como é que a amortização se comporta quando um bem estiver totalmente amortizado. Nós estudamos também como é que nós podemos lançar essa amortização, ou seja, a cota de amortização nas contas. Nós apenas utilizamos duas contas, uma conta do ativo não corrente e uma conta de custo, certo? Porque toda amortização é um desgaste que os nossos elementos patrimoniais do ativo fixo sofrerão, de acordo com o uso ou o tempo, certo? Nós temos aqui 4 anos, isso significa que no 4º ano o nosso elemento patrimonial atingiu o limite de amortizações. E posteriormente nós temos que debitar, sempre que nós tivermos um crédito, automaticamente temos que ter um débito, certo? Certo. Sempre que tivermos um débito, automaticamente temos que ter um crédito. Então foi isso que nós fizemos. Nós temos aqui o crédito e temos aqui o débito. Nós já estudamos sobre tudo isso. E posteriormente nós lançamos todos os imobilizados nas contas, ou seja, abrimos as contas e achamos a amortização de todos os elementos patrimoniais aqui contidos, menos os terrenos. Como eu dizia, pessoal, nós abrimos todas as contas referentes às imobilizações do ativo não corrente. Nós temos aqui os geradores, temos o IAS, temos aqui os 10 elementos patrimoniais. Lembrando que os terrenos não sofrerão amortização. E para refletir o desgaste dos imobilizados fixos, nós creditamos as contas 18, certo? Tudo isso nós estudamos na aula passada e debitamos também a conta 73 para registrar a devida amortização dos nossos elementos fixos, ou seja, para registrarmos o devido custo. Lembrando mais uma vez, pessoal, como nós lembramos sempre, todas as informações relacionadas com amortizações vocês encontram na Lei 19/14 de 22 de outubro. Lembrando mais uma vez que essa lei foi substituída pela nova lei atual, estamos a falar da Lei 26/20 de 20 de junho, certo? Nessa lei nós temos algumas alterações, ou seja, alguns artigos sofreram alterações. Mas nós vamos estudar propriamente sobre imposto industrial quando nós estivermos a estudar sobre fiscalidade, entendido? Estudamos também o decreto presidencial, ou seja, estamos a falar do decreto presidencial número 207/15 de 5 de novembro. Onde nós encontramos a tabela das taxas e reintegrações e amortizações. Nada mais, nada menos, nós aqui apenas encontramos as taxas e os anos, que se espera que os bens estejam totalmente amortizados. Tudo isso nós estudamos nas aulas passadas, entendido? E na nossa aula passada, pessoal, nós estudamos sobre o mapa de amortizações. Nós fizemos esse mapa sobre amortizações. Nós vimos como é que um imobilizado se comporta, ou seja, nós estudamos como é que a amortização se comporta em um mapa de amortizações. Nós compramos os nossos elementos patrimoniais no ano de 2021 e transitamos até o ano de 2025. Até o ano de 2025 nós já temos alguns elementos patrimoniais que estão totalmente amortizados. Temos os geradores, temos o Toyota Yaris e temos as nossas imobilizações incorpóreas também, que até no ano de 2025 elas atingiram o limite de amortização. Significa que elas estão totalmente amortizadas, certo? E já que as nossas imobilizações incorpóreas estão totalmente amortizadas, isso significa que nós temos zero nas imobilizações incorpóreas, entendido? Lembrando mais uma vez, pessoal, que em relação às nossas imobilizações incorpóreas, no ano 2025 elas atingiram o limite de amortizações. Nós temos aqui zero. Isso significa que as nossas imobilizações incorpóreas estão totalmente amortizadas, certo? E temos também aqui nos nossos totais, temos um total de 0 amortizações, né? Porque na aula passada nós vimos também em relação às imobilizações incorpóreas, no ano de 2025 temos 0. Já em relação às imobilizações corpóreas, nos resta ainda 24.859.250 kwanzas para serem amortizadas, certo? Certo. Até os bens estarem totalmente amortizados.
Temos aqui que o edifício tem a duração de 25 anos, então os bens serão amortizados até esse período, entendido? Uhum. Então isso significa que existirão mapas, faremos outros mapas em 2026, 27, 28, 29, 30. E lembrando, pessoal, que o procedimento será sempre o mesmo. Para vocês acharem a amortização acumulada, somem apenas o ano 2024 mais o ano 2025, certo? E aqui a cota de amortização será constante, certo? Uhum. Porque nós estamos a estudar sobre o método das cotas constantes. Avançando, pessoal, nós já estudamos sobre todos os temas aqui relacionados com amortizações, todos os temas. Estudamos introdução, conceito de amortizações, a lei, estudamos ativos amortizáveis, estudamos o método de cálculo, estudamos cota de amortização anual, estudamos as contas referentes às amortizações e, na nossa última aula, nós estudamos sobre o mapa de amortizações. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre desreconhecimento de imobilizações corpóreas. Será a nossa aula 23, parte 9, sobre contabilidade. Avançando, nós temos aqui o nosso conteúdo. Nós temos como título Desreconhecimento de imobilizações corpóreas, que tem algum conteúdo. Com o objetivo de proporcionar uma adequada informação sobre a posição financeira da empresa, a entidade deve desreconhecer os seus ativos quando não espere benefícios econômicos do seu uso ou alienação. É isso aí, pessoal. A entidade deve desreconhecer os seus ativos. Nas aulas passadas, nós aprendemos como é que nós fizemos o reconhecimento de ativos fixos, ou seja, quando nós compramos, quando a nossa empresa realiza uma compra de imobilizações corpóreas, significa que nós fizemos o reconhecimento das imobilizações corpóreas ou incorpóreas, certo? Uhum. Quando a empresa não espera mais benefícios econômicos dos imobilizados, significa que nós vamos vender ou alienar esses imobilizados, certo? Certo. Como os brasileiros chamam de baixa do imobilizado. Isso significa que nós estamos a fazer o desreconhecimento das nossas imobilizações corpóreas ou incorpóreas. Entendido? Uhum. Se a empresa não espera benefício econômico, e como eu já disse, a empresa não espera nenhum benefício econômico desses imobilizados, temos aqui uma imagem de um caminhão. Se um caminhão estiver totalmente amortizado, já a empresa não espera nenhum benefício, a empresa não espera que esse caminhão gere benefícios futuros para a empresa, então a empresa pode fazer o abate ou a venda desse imobilizado, certo? Uhum. Avançando, pessoal, vamos dar continuidade. Temos aqui outra informação que diz assim. Essas situações verificam-se, nomeadamente, através da alienação, por ocorrência de um sinistro que provoque a inutilidade do ativo ou pelo abate, caso a empresa entenda ser essa a melhor solução para o ativo. Então é isso, pessoal. Sempre que nós estamos a fazer um desreconhecimento, nós podemos fazer alienação desse imobilizado corpóreo ou incorpóreo. Também pode surgir os casos em que na qual o nosso imobilizado fixo sofra um sinistro, certo? Uhum. Um acidente, um curto-circuito ou um incêndio. Tudo isso é considerado como sinistro. Que provoque o quê? Que provoque a inutilização do ativo ou pelo abate, certo? Uhum. Quando estamos a falar de abate, pessoal, estamos a falar quando o bem está totalmente amortizado, como nós vimos lá no quadro de amortizações. Nós vimos que o nosso Toyota Yaris, o nosso gerador e as nossas imobilizações incorpóreas estão totalmente amortizadas. A empresa não espera mais benefícios econômicos, então pode recorrer a esse tipo de desreconhecimento, entendido? Uhum. Isso significa que nós vamos fazer o abate do nosso imobilizado. Quando estamos a falar em abate, como eu já disse, quando o bem estiver totalmente amortizado, significa que nós podemos fazer, a empresa pode decidir fazer o abate do imobilizado. Então, mais à frente, nós vamos ver qual é a definição de alienação, venda e abate. Entendido? Certo. Avançando, pessoal, existem muitas situações que podem influenciar ao desreconhecimento de imobilizado, como sinistro, roubo, venda, alienação, certo? Uhum. Então, essas são as ocasiões em que nós podemos fazer o desreconhecimento de um imobilizado fixo. Então é isso, pessoal. Vamos avançar aqui. Já não existem dúvidas, então vamos avançar aqui. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. O desreconhecimento de imobilizado ocorre quando o valor do bem e as amortizações acumuladas são retiradas do ativo. Entendido? Uhum. Quando nós fizemos o desreconhecimento de um imobilizado corpóreo ou incorpóreo, nós também temos que fazer a anulação das amortizações acumuladas, entendido? Uhum. Porque não faz sentido nós termos um imobilizado na nossa empresa, vendemos o imobilizado e continuarmos com as amortizações na nossa contabilidade, certo? Uhum.
nós fizemos a amortização dos imobilizados fixos da empresa. Se nós vendemos um imobilizado, isso significa que nós também automaticamente teremos que anular as amortizações acumuladas, entendido? Uhum. Nós não podemos ficar na nossa contabilidade com amortizações de um imobilizado que já foi desreconhecido. Quando estamos a falar de desreconhecimento, estamos a falar de venda, alienação, abate, doações e outros elementos, certo? Uhum. Então, pessoal, sempre que nós vendemos um imobilizado, fizemos o desreconhecimento desse imobilizado, nós também teremos que anular as amortizações acumuladas automaticamente, certo? Certo. Dúvida? Nenhum. Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui uma informação muito útil para nós podermos compreender sobre desreconhecimento das imobilizações, que diz assim: as quantias escrituradas dos elementos... Lê. Eu já. As quantias escrituradas dos elementos dos ativos fixos tangíveis devem ser desreconhecidas quando se extingue a sua vida útil ou lhes são dadas outros destinos, designadamente. Como eu já disse, pessoal, as quantias escrituradas dos elementos fixos, ou seja, dos imobilizados do ativo não corrente, tangíveis ou intangíveis, devem ser desreconhecidas quando se extingue a sua vida útil. Quando no nosso mapa de amortizações nós vimos os imobilizados que já estão, ou seja, já atingiram o limite de amortizações, nós podemos fazer o desreconhecimento desses elementos patrimoniais. E aqui tem outra informação. Ou lhes são dadas outros destinos. Quais são esses outros destinos? Outros destinos, designadamente. Então, agora nós vamos ver quais são outros destinos que nós podemos dar aos nossos imobilizados do ativo fixo. Certo? Uhum. Os outros destinos são esses. Estamos a falar de desreconhecimento por venda, o desreconhecimento por alienação, desreconhecimento por sinistro, retoma numa locação, doações, troca ou desreconhecimento por abate. Estes são os outros destinos que nós podemos dar às nossas imobilizações do ativo fixo, quando nós não esperamos nenhum benefício econômico, como é o caso do abate. Quando o bem estiver totalmente amortizado, nós fizemos o abate desse imobilizado. Então, ou quando nós adquirimos um ativo fixo, quando nós adquirimos um ativo fixo, mas já se passaram 2 anos, mas o bem não está totalmente amortizado, nós podemos fazer a venda ou alienação. E também temos aqui um outro destino, estamos a falar do desreconhecimento por sinistro. Se nós temos aqui o nosso caminhão sofrer um acidente, infelizmente, nós também poderemos fazer um desreconhecimento, por quê? Por sinistro, certo? Uhum. Ou se nós tivermos um táxi, estamos a falar de todos eles são imobilizados. Entendido? Certo. Dúvida? Eu gostaria de saber o que é uma alienação. Uma alienação. Em relação a alienações, pessoal, nós temos aqui definições que nós pesquisamos e nós encontramos, né? Nós vamos sempre atrás das respostas. Vamos abrir aqui como é que chama? Ponto parágrafo, um ponto, né? Uhum. Vamos abrir aqui um ponto para nós abordarmos sobre venda, alienação e abate. Nós temos aqui a informação, ou seja, a definição de venda. A venda de um ativo fixo ocorre quando a entidade decide se desfazer desse ativo, transferindo a propriedade para outra parte em troca de um pagamento, geralmente em dinheiro ou outro ativo, certo? Certo. Todo mundo sabe que é uma venda. Vamos vender esse computador aos nossos terceiros, certo? Vendemos o nosso terceiro. Em contrapartida, nós ganhamos um benefício econômico, certo? Estamos a falar de um dinheiro. Lembrando, pessoal, que pode existir uma mais-valia ou uma menos-valia nessa venda. Mais-valia ou menos-valia será a nossa próxima aula, onde nós vamos estudar assim de uma forma técnica vamos elaborar um exercício de compra e venda, se nós tivermos um custo, ou seja, se nós teremos uma perda ou um proveito, nesse caso, certo? Uhum. Então, sempre que estamos a falar de venda, estamos a falar desses casos. Esperamos sempre um pagamento e em contrapartida nós entregamos a nossa imobilização do ativo fixo, certo? Já quando estamos a abordar sobre alienações, temos aqui a informação. Alienação de um ativo fixo é um termo mais amplo que inclui não apenas vendas, mas também outras formas de transferências de propriedade de ativos, como doações, permutas e transferências para outra entidade do mesmo grupo econômico.
A alienação envolve a transferência de controle e propriedade do ativo para uma parte externa ou interna. Dependendo das circunstâncias, a alienação pode ter implicações contábeis diferentes, como reconhecimento de receita ou, no caso de doações, o reconhecimento de um ganho ou perda, como eu já disse, certo? Uhum. A diferença de alienação e venda é que na alienação estamos a falar de um campo mais amplo, ou seja, na alienação nós também podemos contar com as vendas, entendido? Uhum. Então é isso, pessoal. Quando estamos a falar sobre alienações, isso significa que estamos a falar de um campo mais amplo do que as vendas. As vendas apenas nós vendemos, pá, recebemos o pagamento. Mas já nas alienações, nós também realizamos vendas, certo? Uhum. As vendas estão contidas nas alienações. Mas também outras formas de transferências. Quais são outras formas de transferências? Estamos a falar de transferência de propriedade de ativos como doações. Então, doações também podem ser consideradas como alienações, permutas e transferências para outras entidades do mesmo grupo econômico, certo? Certo. Então, quando nós vendemos um imobilizado corpóreo para uma empresa que tem a mesma atividade com a nossa, nós também poderemos considerar como uma alienação. Entendido? Uhum. Dúvida? Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui informação em relação a abate. O abate do ativo fixo ocorre quando a empresa decide retirar o ativo do seu uso ativo e removê-lo permanentemente do seu registro contábil. Quando o ativo é abatido, ele é baixado do balanço patrimonial e contabilizado como uma despesa, o que reduz o patrimônio líquido da empresa. Entendido? Certo. Pessoal, quando estamos a falar sobre abate, estamos a falar, como eu já falei no princípio, estamos a falar dos elementos patrimoniais que estão totalmente amortizados. Exemplo, o nosso Toyota Yaris, pessoal, o nosso Toyota Yaris nós compramos no ano de 2021. Se espera que o nosso bem esteja totalmente amortizado um período de 5 anos, entendido? Uhum. Então isso significa que de 2021 a 2025, passaram-se quantos anos? 21, 22, 23, 24, 25, passaram-se 5 anos. Então isso significa que no ano 2021 o nosso Toyota Yaris estará totalmente amortizado, entendido? Certo. Porque a amortização acumulada foi igual ao valor de aquisição. Nós não esperamos, a empresa não espera mais nenhuma amortização do nosso Toyota Yaris. Então isso significa que o bem está totalmente amortizado, significa que nós, se a empresa decidir fazer um abate, nesse caso não será venda, certo? Nós fizemos venda de elementos patrimoniais que tenham ainda um valor contabilístico. Mas nesse caso do gerador e do Toyota Yaris e dos softwares, nós não temos mais nenhum valor contabilístico. Então nós podemos fazer o abate, porque nós não temos mais nenhuma amortização, não esperamos mais nenhuma amortização desses elementos patrimoniais. Entendido? Certo. Então é isso, pessoal. Essa informação aqui, o segundo parágrafo que diz, né? Quando um ativo é abatido, ele é baixado do balanço patrimonial e contabilizado como uma despesa. Então, aquele IAS será sempre uma despesa, né? Uhum. Porque nós vendemos o IAS totalmente amortizado. Nós não podemos vender o imobilizado corpóreo que nós compramos a 15 milhões e vamos vendê-lo, já está totalmente amortizado, vamos vendê-lo a 20 milhões. Isso é contraproducente. Ninguém vai aceitar comprar um imobilizado que nós compramos no ano 2021, que já está totalmente amortizado, num valor superior àquele que nós compramos, certo? Certo. Ou seja, nós nesse caso vamos nos tornar o fornecedor. O que reduz o patrimônio líquido da empresa, certo? Uhum. Então nós vamos registrar isso como um custo. Entendido? Certo. Dúvida? Bem. Então é isso, pessoal. Nós preparamos aqui um resumo que a minha sócia Lisley pode dar continuidade da leitura e interpretação. Em resumo, a venda de um ativo fixo envolve a transferência de propriedade em troca de pagamento. A alienação abrange uma gama mais ampla de transações que envolvem a transferência de controle e propriedade. E o abate refere-se à retirada e desativação permanente do ativo do registro contábil devido à sua obsolescência ou falta de utilidade. Então é isso, pessoal. Aqui, em relação ao abate, quando o bem estiver obsoleto, nós consideramos como um abate, não consideramos como venda, certo? Certo. Então é isso, pessoal. Agora, avançando, né, vamos fechar aqui o nosso parágrafo das definições e diferenças entre vendas, alienações e abate. Vamos avançar. A saída dos itens do ativo podem gerar o quê? Perdas. Perdas ou ganhos. Pessoal, nós vamos fazer um exercício que
essa aula será consolidada com o exercício que nós faremos na próxima aula, certo? Sempre que nós estivermos a vender um imobilizado, nós podemos ter uma perda ou um ganho, entendido? Certo. Poderemos ter um proveito ou um custo. Essas perdas ou ganhos decorrentes do desreconhecimento de um item do ativo fixo tangível devem ser incluídas nos resultados, ganhos ou perdas, do período em que o ativo foi desreconhecido. Ou seja, isso significa que nas nossas demonstrações financeiras que nós elaboraremos mais à frente, nós devemos espelhar o devido proveito ou custo que nós tivemos com alienação ou venda dos nossos imobilizados corpóreos, certo? Certo. Pessoal, em relação ao plano geral de contabilidade, nós temos aqui as contas que podem refletir, que vão espelhar, nesse caso, os nossos ganhos ou as nossas perdas relacionadas com a venda, ou seja, relacionada com o desreconhecimento dos nossos imobilizados corpóreos ou incorpóreos. Temos aqui a informação que diz assim: no plano de contas estão previstas as contas para evidenciar, respectivamente, o que? O Ganho ou perda, gerados por esse desreconhecimento. Nós já estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade e tivemos 23 aulas relacionadas com o Plano Geral de Contabilidade. Então, nós temos aqui, qual é essa classe? Classe 6. Temos a classe 6 e a classe 7. E a classe 7. A classe 6, pessoal, está relacionada com os proveitos e ganhos por natureza, entendido? Certo. E a classe 7 está relacionada com os custos e perdas por natureza. Então, aqui temos uma classe de proveito e aqui temos uma classe de custo, entendido? Temos a conta do primeiro grau, outros proveitos e ganhos operacionais, e temos aqui também a 78, outros custos e perdas não operacionais, certo? Ou seja, outros proveitos e ganhos não operacionais e outros custos e perdas não operacionais. Pessoal, se vocês recorrerem ao quadro de contas, vocês encontrarão as contas relacionadas com a venda de imobilizado. Exemplo, nós temos aqui a conta 68.3, ganhos em imobilizado. 68.3.1, venda de imobilizados corpóreos. Isso significa, se nós tivermos um proveito ou um ganho na nossa venda de imobilizado, nós vamos utilizar essa conta, certo? Vamos utilizar a 68.3.1. Estamos a falar de imobilizações corpóreas. Se for uma imobilização incorpórea, nós utilizamos a 68.3. Nós utilizamos a 68.3.2, venda de imobilizado incorpórea, certo? Aqui será a mesma coisa. Não será a mesma. Opa. Em relação aos custos, pessoal, será quase a mesma coisa. Se nós tivermos um custo, ou seja, uma perda na venda dos nossos imobilizados corpóreos ou incorpóreos, nós vamos utilizar essas contas, né? Porque nós já estudamos sobre isso, já estudamos como é que se movimentam as contas de proveito, as contas de custos. Entendido? Certo. E temos aqui a outra conta, 69, proveitos e ganhos extraordinários. Temos também a 79, custos e perdas extraordinárias. Estamos a falar de contas extraordinárias. O que são contas extraordinárias? Nós já estudamos quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, entendido? Certo. Estamos a falar nada menos daquelas contas que não ocorrem com uma certa frequência, né? São aqueles casos extraordinários. Estamos a falar propriamente de catástrofes naturais, convulsões políticas, ganhos, ou seja, estamos a falar de sinistros e esse tipo de coisas. Então, pessoal, já que estamos a falar dos proveitos, sempre que nós tivermos aqui um proveito relacionados com ganhos resultantes de catástrofes naturais, ou ganhos resultantes de convulsões políticas, ou ganhos resultantes de sinistros, significa que nós iremos creditar essas contas, entendido? Catástrofes naturais, estamos a falar, não, aconteceu uma tempestade e o nosso bem ficou destruído, certo? Certo. Pessoal, lembrando que nossos bens aqui estamos a falar de bens segurados, certo? Bens que têm seguros. Nós podemos ter um proveito quando nós perdemos um imobilizado. Esse como eu já disse, essa aula será consolidada quando nós fizermos o nosso exercício na próxima aula. Estudaremos mais-valia ou menos-valia. Aqui desse lado estamos a falar de mais-valia, né? Aqui nos proveitos mais-valia e aqui nos custos menos-valia, certo? Temos aqui, sempre que nós temos um proveito, os proveitos aumentam os nossos benefícios econômicos, certo? E os custos reduzem os nossos benefícios econômicos. Então, pessoal, sempre que nós tivermos um proveito em seguros,
Vamos acreditar. Se o nosso carro foi destruído em convulsões políticas, foi incendiado, nós vamos acionar o nosso seguro. Se o valor do seguro for superior ao valor que nós compramos o bem, mais as nossas amortizações acumuladas, significa que nós teremos um proveito, certo? Certo. Já que do outro lado é o inverso. Se o valor do seguro for inferior ao valor de aquisição, mais o valor da amortização acumulada, se o valor do seguro for inferior a esses dois elementos, significa que nós teremos uma perda, certo? Certo. Porque o valor do seguro não foi capaz de cobrir a nossa despesa. Então é isso, pessoal. Então é isso. Na próxima aula nós vamos fazer um exercício, né? Nós vamos comprar um imobilizado, vamos ver como é que tudo isso se comporta, vamos ver como é que nós podemos fazer a aquisição e o registro dessas contas na contabilidade. Lembrando, pessoal, quando estamos a falar sobre a conta 68, outros proveitos e ganhos não operacionais, nós já estudamos também sobre ganhos não operacionais, né? Ganhos não operacionais e perdas não operacionais. Estamos a falar daqueles ganhos ou perdas não operacionais. Eu não explicaste isso. Não expliquei. Já explicaste. Não, eu expliquei só aqui extraordinário, mas aqui ganhos não operacionais não expliquei. Ganhos não operacionais, pessoas, estão relacionadas com... Vamos criar aqui uma situação. Imagina que a nossa empresa é uma empresa que tem atividade social, a venda de água, certo? Nós vendemos garrafas de água. Então, sempre que nós vendermos uma garrafa de água, isso significa que essa venda será uma venda operacional, certo? Porque essa venda está relacionada com a nossa atividade social da nossa empresa, que é a comercialização de água. E aqui na 68 nós temos proveitos e ganhos não operacionais. Isso significa que esses elementos, que essas operações não estão relacionadas com a nossa atividade social. Se nós vendermos um imobilizado fixo da nossa empresa, isso significa que, imagina, vendemos o computador, significa que é um proveito não operacional, porque não está ligado diretamente com a atividade social da nossa empresa. A nossa empresa vende água, mas nós vendemos computador. Então nós estamos aqui nos ganhos não operacionais, certo? Ou se nós vendemos um computador, tivemos custo, sim, vamos resistir nas perdas não operacionais, entendido? Certo. Avançando, pessoal, nós temos aqui uma informação do Plano Geral de Contabilidade relacionada com imobilizações corpóreas. O ponto 3.2 das notas explicativas, definições e situações particulares, refere que as perdas ou ganhos resultantes da alienação de um elemento das imobilizações corpóreas são determinados pela diferença entre o produto líquido estimado das alienações e a quantia pelo qual o ativo se encontra registrado, valor bruto deduzido das correspondentes amortizações, e devem ser reconhecidos como perdas ou ganhos nas demonstrações de resultado. Pessoal, nós vamos traduzir essa informação na próxima aula, quando nós fizermos o nosso exercício de mais-valia ou menos-valia, certo? Certo. Pessoal, na próxima aula, como eu dizia, nós vamos resolver esse exercício aqui. É um exercício que, compreensível, até o nível onde nós estamos, nós já conseguimos fazer o registro. Nós já estudamos como é que nós podemos fazer o reconhecimento de um imobilizado corpóreo, já estudamos como é que nós podemos fazer a amortização e já estudamos também a teoria, como é que nós podemos fazer o desreconhecimento do imobilizado. E na próxima aula vamos estudar como é que nós podemos lançar nas contas, ou seja, fazer o movimento do desreconhecimento de um imobilizado fixo. Lembrando que estamos a falar de imobilizados fixos, não estamos a falar de existências, pessoal. Não estamos a falar sobre a classe 2, estamos a falar sobre a classe 1, porque estes movimentos são fundamentais para se compreender a contabilidade, certo? Porque nós não podemos confundir entre compra de imobilizados fixos do ativo não corrente, ou seja, estamos a falar da classe 1, e compras de existências da classe 2. Nunca poderemos cometer uma abominação em relacionar essas duas compras, certo? Certo. Nunca poderemos utilizar a conta 37 para comprar existências, nunca poderemos utilizar a conta 21 para comprarmos ativos fixos. Existências vamos estudar nas próximas aulas, como é que nós podemos fazer uma compra de existências. Como eu dizia, pessoal, na próxima aula nós vamos estudar sobre como fazer o registro ou seja, como fazer o reconhecimento e desreconhecimento desse imobilizado corpóreo. Será a nossa aula 23, parte 10. Ou seja, vamos falar sobre venda de imobilizado fixo ou seja, com mais ou menos valia, né? Por quê? Porque nós precisamos saber se nós vamos ter um proveito ou um custo na venda de imobilizações corpóreas. Então é isso, pessoal. Subscrevam o canal. Estamos juntos e nos vemos na próxima aula.